Toda vez que você pega um cliente com muitas avaliações, muitos seguidores e pouco engajamento, principalmente reclamando do faturamento, qual é a primeira pergunta que você, como gestor de tráfego, tem que fazer? Quem falou? Botar o cliente na parede e perguntar: e aí, bonitão, comprou ou não comprou seguidores e avaliações? Parabéns, você acertou. Infelizmente, hoje a gente vive num momento em que as pessoas são muito imediatistas. E você, como gestor de tráfego, você tem obrigação de se impor e fazer perguntas que às vezes teu cliente vai ficar desconfortável. Se você monta uma campanha dentro do Meta, num perfil de 30, 20 mil seguidores, que o cara comprou 10 mil, a sua performance vai ser horrível. E ele vai querer botar a culpa em você. Ele não vai botar a culpa nos seguidores comprados. Se você pega um perfil de Google Meu Negócio, em que das 100 avaliações ele comprou 90, a sua performance vai ser horrível. E isso principalmente no Google Meu Negócio, se passado-se um tempo, ele não perder a ficha por causa dessas avaliações compradas. Quer ver uma coisa muito interessante? Você pega o cliente, o cara, não, eu não comprei nada não. Pô, passa 2 meses do nada, some 5 mil seguidores. Ué, o Meta não é otário. Você pode até enganar ele às vezes, mas ele vai identificar, ele derruba os robôs e depois a pessoa perde todos os seguidores. Ainda pega o perfil do Instagram e coloca tipo como se fosse numa lista negra. O mesmo acontece para avaliações do Google Meu Negócio. Por que eu estou falando aqui, tocando nesse assunto fundamental hoje? Primeiro ponto, eu vejo uma fragilidade muito grande do profissional de marketing se colocar como gestor, se impor em cima do seu cliente. Você tem que perguntar e ele não tem que mentir. Se ele mentir, a responsabilidade é dele. Você não pode atuar como um gestor de tráfego, aperta um botão ali, outro aqui, não. Você tem uma responsabilidade sobre a campanha de marketing que você vai criar para o teu cliente. Então, ele precisa te informar a verdade. Você precisa questionar ele, você precisa saber aonde você está pisando. Então, esses dias eu estava rodando o Instagram, vi esse anúncio aqui. E eu, bobo, pensei, pô, que legal. Ele botou antes e depois dos resultados dele. Então, provavelmente ele implementou uma boa estratégia de captação de clientes para esse perfil de Google Meu Negócio, junto com uma estratégia de captação de avaliações. E agora tem o antes e depois. É que eu sou bobo, né? Sou juvenil. É uma empresa que vende avaliações de Google Meu Negócio. É igual eu falei no outro vídeo, cara, não tem coisa... Se tem algo mais burro que comprar seguidor, é comprar a avaliação de Google Meu Negócio. Primeiro que o Google, na hora que ele identifica esses perfis, o Google, se o Meta não é bobo, piorou, o Google vai ser otário de ver que o aparelho tá lá não sei aonde, tá em São Paulo fazendo avaliação no Sul, depois tá fazendo avaliação em Minas, depois tá fazendo avaliação... Porra, meu irmão, porra, vocês têm que... Esse pessoal tem essa mania que brasileiro tem de ser malandro, entendeu? É isso que dá. O Google derruba logo a conta do avaliador. Todas as avaliações que esse avaliador fake estava fazendo, cai junto com ele. Aí tu gastou uma grana, é um malandrão, tu é um malandrão. Tu gastou uma grana, comprou lá as tuas avaliações e simplesmente vai perder. Isso quando não, o Google vai acabar com o teu perfil. E vocês estão achando que o perfil do Google Meu Negócio é brincadeira igual criar perfil em rede social? Google Meu Negócio é uma fonte de captação de clientes extremamente poderosa. Google não é quintal de zona igual é Instagram. O Google vem aumentando e intensificando os critérios para você ter uma ficha de Google Meu Negócio.
A ficha é gratuita e traz cliente para você todo mês. E o pessoal de palhaçada aí comprando avaliação. Então você tem que se impor, tem que enquadrar o cliente. Você comprou algum tipo de avaliação? Você fez algum movimento ilícito? Porque na hora que essa porra dessa ficha cair e você estiver gerenciando, ele vai falar, pô, você fez alguma coisa aí, porque eu perdi a ficha, pô. Aí ele vai querer empurrar em você. Então a tua falta de posicionamento faz com que o cliente te ferre. Ele fez a merda, mas ele vai te ferrar. E tem um detalhe que assim, é mais crucial ainda. Toda dificuldade de alcançar um objetivo é uma dificuldade que você está tendo no seu operacional. Então, uma empresa que tem poucas avaliações, ou ela tem uma péssima captação de clientes, então não tem rotatividade de cliente, é os mesmos sempre, e na hora que começar os mesmos sempre achar uma empresa mais barata, um serviço com mais... ela vai perder. Mas tá comigo há 10 anos. Vai até achar o mais barato, filhão. Fica nessa, fulano não me abandona. Pô, sei de cada história. Ou ela tem um bom fluxo, médio, mas não tem estratégia de captação de avaliações. Ou outra falha na empresa. Então, esses pontos vão identificar o que você precisa melhorar. Vou dar o meu exemplo aqui no YouTube e no Instagram. Eu não tenho muitos seguidores. Eu não tenho boas visualizações. Então, eu identifico que existe uma falha no meu objetivo. Então, é algum problema. Isso pode ser o fato de eu não postar constantemente. Pode ser o fato de eu não ter uma boa frequência. Pode ser o formato de divulgação de conteúdo que eu escolhi não está atingindo o público que eu gostaria. Então, se eu entendo que existe uma falha e eu tenho que melhorar, não é diferente do que, eu vou aqui e vou comprar. O brasileiro, em geral, adora ser malandro. Você vai ver, pega essa questão dos cassinos. O quanto é ridículo a pessoa achar que vai clicar em 2 botões num gráfico rodando e vai ganhar, vai ficar rico, milionário. Tem até um vídeo aí no Instagram que teve bastante repercussão, de vários vendedores de cerveja, não sei se era em Salvador, Rio de Janeiro. Os 2 lugares são horríveis. Eu sou do Rio, então tenho mais que propriedade para falar disso. E os vendedores desesperados. 3 meninas lá, com mais um cara, tigrinho, vendendo cerveja, queimando o dinheiro da cerveja que está vendendo, botando em tigrinho, que é a malandragem. É a vontade de cortar o percurso, pegar um atalho. É o malandrão, eu vou me dar bem. Não vai, tá? Então você, como gestor de tráfego, você tem a obrigação de fazer o monitoramento. Você tem a obrigação de questionar o seu cliente. Você tem a obrigação de colocar um contrato para amanhã ou depois o cara não vir infernizar a tua vida. Beleza? Vou melhorar minha frequência. Vou, de repente, mudar o formato de conteúdo. Vou postar mais dicas para evitar que você, profissional de marketing, acabe entrando numa furada. E essas mesmas dicas servem para o empresário que ele toca o próprio marketing dele. Beleza? Gostou do conteúdo? Se inscreva. Comenta aqui embaixo qual o próximo tema que você gostaria de ver aqui no canal. Se você não conhece o poder da técnica F, eu vou deixar aqui no final. Vê aí o poder da técnica F. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.